O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na semana passada a tarifa de 50% para os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, em vigor apenas a partir de agosto, mas já com impacto nas cadeias econômicas, incluindo os portos do Brasil. Como tem sido a rotina de vocês aí no Porto de Rio Grande desde a semana passada? O que mudou e o que não mudou quando se fala em embarques para os Estados Unidos? Bom, a partir desse anúncio, né, a preocupação ela é pertinente e é necessária. Então é um momento hoje onde está todo mundo analisando os contratos já vigentes, se olhando, né, a situação e como vai iniciar esse desdobramento todo nesse período até a entrada da vigência das tarifas, para observar os impactos que isso podem ter dentro principalmente falando, né, da nossa movimentação. Quando a gente olha, né, os nossos dados, ano passado, né, 2024, nós tivemos aí os Estados Unidos como o quarto país do destino das exportações pelos nossos portos, o que chegou próximo de um volume aí de 900 mil toneladas exportadas, né, aos Estados Unidos. Estamos falando que esse ano, né, de 2025, nesse primeiro semestre, nós tivemos aí quase 500 mil toneladas exportadas para os Estados Unidos. Então, de forma geral, né, essa movimentação aí representa, nesse ano aí das exportações, em torno de 4,5%, 5% das nossas exportações, elas são para os Estados Unidos. E tem algumas cargas também, né, que representam aí, que dentro desse volume, né, tem uma maior representatividade, como celulose, como fumo, como sebo bovino, como utensílios domésticos, borracha, enfim, são diversos produtos que são exportados, e aí a gente hoje acompanha, né, todas essas cadeias, entendendo aí de como principalmente, né, será esse desdobramento. Grande ponto, né, e aí ontem, até numa manifestação do presidente Cláudio Bier da Fiegs, ele ainda colocando que é importante ter muita atenção neste momento, porque para não gerar uma reação perde-perde, né, para todo mundo. Então, sim, é um momento de tensão, um momento que a gente precisa ter um cuidado muito grande para poder passar, né, por esse momento. Quando o senhor fala em cuidado muito grande, a gente fica pensando o que fazer diante de uma situação como essa, considerando-se que o presidente Donald Trump, ele é imprevisível, ou talvez nesse momento previsível pelo lado ruim do que possa ser previsível, porque ele está aplicando tarifas contra praticamente todos os países, inclusive tarifas altas contra vizinhos como o Canadá, com quem ele não tem uma disputa política como essa. Lá a alegação é que o Canadá não está fazendo o que deveria fazer para combater a entrada do fentanil, que é uma droga. Mas no caso do Brasil, assim, o que dá para ser feito? E lhe pergunto em relação aos prejuízos, às cargas do agronegócio, né, que são produtos que vendemos muito para os Estados Unidos, mas que também, não sei se já é um momento de grandes entregas ou se essas entregas já foram feitas, qual é a situação em termos de grãos principalmente, grãos e carne. Quando a gente fala então, e aí olhando, né, esse cuidado, quando eu coloco a questão do cuidado, é que se possa tentar sentar a uma mesa, que se possa fazer as discussões todas necessárias para minimizar esse problema como um todo. A gente tem diversas cargas, e aí olhando dentro da nossa, dessa movimentação e dos contratos vigentes, hoje é um momento onde todo mundo analisa como isso irá desdobrar. Tem muitos... o mercado tem abordado nesse sentido, né, do cuidado que precisa ter com as cargas hoje. Uma carga saindo hoje dos nossos portos, o tempo que ela pode levar para chegar nos Estados Unidos, daqui a pouco ela pode chegar lá com uma taxa diferente do que ela saiu daqui, e isso tem um impacto direto nos contratos já vigentes, nos contratos já assinados. Então a gente precisa ter essa atenção, a atenção que se tem nesse momento é justamente olhando para esses contratos.
Então, quando a gente fala das nossas cargas no geral, a gente agora estaria começando a safra, ampliando, né, o volume da safra da soja, de outros grãos. E isso tem um cuidado que a gente também precisa olhar, é o impacto que tudo isso vai ter dentro dessa movimentação. Quando eu coloco, por exemplo, das principais cargas que a gente exportou já, né, dentro desse ano, entre celulose, sebo bovino, alimentos, né, isso são cargas muito preocupantes que hoje se analisa esses contratos todos para verificar o impacto disso numa manutenção dos 50% da tarifa, ou se vai ter algum tipo de negociação dentro disso. Enfim, é um momento de muita apreensão do mercado todo, tentando buscar esses caminhos e buscar o entendimento, né, dos desdobramentos que a partir de agora se iniciam. Presidente, assim como em outros portos, aqui no Porto de Rio Grande também tem container que acabou retido porque se suspendeu o envio neste momento enquanto não se decide o que vai acontecer, porque o navio chegaria já com a nova tarifa anunciada em vigor, né? E não se sabe quanto vai ser. O presidente Donald Trump anunciou 50%, a negociação está em andamento, enfim. Dentre essas que estão retidas já, quais são os segmentos? O que tem nesses containers? Bom, essa é uma discussão que a gente tem feito, né, entre as autoridades portuárias também aí do país, nessa preocupação, tentando entender esses principais movimentos. Das principais cargas que a gente tem de movimentação aqui por Rio Grande, né, dentre elas as cargas containerizadas, a gente fala aí principalmente em tabaco, fala em utensílios domésticos, né, produtos de borracha. Esses são as principais áreas de produtos do que a gente vem tratando, né, do que a gente vem fazendo essa movimentação. Então a gente tem uma grande preocupação com esses tipos de cargas, mas a gente vem olhando para além dessas linhas, desses produtos, olhando de forma geral a movimentação do que a gente do que tem. E aí eu diria que o resultado dessa movimentação desse mês, né, de julho, ele deve representar um pouco essa apreensão do mercado. E aí a gente vem olhando isso nessa discussão, os números vinham crescendo no geral de movimentação de containers no país, mas principalmente aqui no nosso estado, né, vínhamos com um crescimento significativo. Dados divulgados pela ANTAQ recentemente mostram um crescimento de mais de 40% da movimentação de containers aqui no nosso estado, né, via o terminal de containers aqui do estado. Então a gente precisa dar essa atenção. Quando a gente olha, né, o grande problema disso tudo pode ter um impacto, e aí falando não só em Rio Grande, mas no país inteiro, o grande impacto que pode ter com essa paralisação de movimentação de carga para os Estados Unidos, ou com uma diminuição, é a mudança das rotas dos navios. Por quê? Porque se diminui o volume de carga, pode ter cancelamento desses navios, e aí navios que vinham ao país deixar de vir, diminuir o número de portos que faz o atendimento, e isso vai gerando um problema maior, né, depois de logística global em função dessa taxação. Então, o olhar... Semelhante ao que nós tivemos durante a pandemia, quando alguns portos, principalmente na Ásia, foram fechados? Perfeitamente. Exatamente isso. Essa é a grande preocupação que a gente pode ter, eu diria assim, pode bagunçar, vamos usar essa expressão, né, no mercado em função da diferenciação das taxas, porque pode mudar a definição das rotas. E a mercadoria fica parada, o container fica parado no porto, armazenado, até que se defina, o importador e o exportador negociem, se defina quando enviar, e aí vê se tem navio para mandar. Exatamente, toda a movimentação sempre é acertada entre quem está comprando e vendendo essa carga, e aí precisa ter o negócio fechado e uma autorização para que em qualquer um dos terminais, containers ou nos agrícolas, eles façam o envio desses produtos. Então depende desse acordo comercial para que possa acontecer a movimentação. Bom, presidente, deixa eu só aproveitar que a gente está conversando.
sobre aquele assunto que eu sempre pergunto, né? Alguma sinalização da Secretaria do Patrimônio da União, SPU, do Governo Federal, sobre a formalização da cessão daquele terminal que o Estado quer licitar para que a CMPC possa, com uma parceira, participar da licitação e ter um terminal próprio para sair este projeto de construção da nova fábrica da fabricante de celulose aqui no Rio Grande do Sul? Segue tendo sim os movimentos junto com a SPU, com a Secretaria Nacional de Portos e com a ANTAC nesse sentido. Está caminhando, né, esse processo. Hoje, nessa discussão, né, desse fechamento para poder acontecer a questão da licitação. Então, o caminho todo, né, esse projeto que é tão importante para o Estado, não só para a atividade portuária, né, mas para o Estado como um todo, pela importância do investimento, ele segue acontecendo, segue sendo todo monitorado, todos os passos, né, tanto pela própria empresa, mas pelo Estado, né, sendo esse acompanhamento e esse monitoramento. Muitas pessoas ficam em dúvida porque esse processo de exportação é um processo que a gente tem sempre como uma coisa normal, nunca se pergunta no detalhe. E os ouvintes me perguntam, vou ler a cartinha aqui, a mensagem da Isabel Dávila, porque ela representa muitos outros ouvintes que têm essa dúvida. Ela diz, eu não entendi, quando a carga sai do país já não é feito um contrato com a tarifa de agora e já não é pago tudo? Como assim, quando chega lá pode pegar a nova tarifa? É que essa tarifa pode impactar nos contratos e essa carga, ela está negociada o valor mais os valores dos impostos todos que precisam ser pagos. Quando tem uma mudança de imposto, criada uma nova tarifa que vai incidir a partir daquela data, ou seja, essa tarifa vai entrar em vigência a partir de 1º de agosto. Tudo que entrar nos Estados Unidos depois dessa data terá que pagar esse novo tributo, né? O tributo é definido sempre a partir do que se chama de fato gerador, né, presidente? E o fato gerador da tarifa de importação dos Estados Unidos, até onde sei, é a chegada da carga lá. Exatamente. Então vai ser a tarifa do momento que a carga chegar lá. Se chegar depois de 1º de agosto e for mantida essa tarifa de 50%, ela vai ter que pagar 50%. Cada tributo tem um fato gerador que pode ser em momentos diferentes, né, da venda, do envio, do recebimento do produto. Exato. E por isso que hoje esses contratos existe essa revisão, esse olhar para poder... ou se já se negociar de alguma maneira e colocar um fato gerador a data da assinatura desse contrato, da saída, ou essa análise do que irá acontecer com uma manutenção ou não dessas tarifas, né? O Leandro até me perguntou se eu tenho mais perguntas, é que as perguntas dos ouvintes são muito nessa linha assim, mas quem paga? Quem tem que pagar a tarifa? Eu que exportei ou o americano a empresa americana que está recebendo lá? Essa pergunta é muito interessante, por mais básica que seja. Então vocês respondem, expliquem para os ouvintes que nós estamos aqui para tirar dúvidas. E eu sou aqui a representante dos ouvintes, Cristiano. Não, perfeito. Essa tarifa ela vai incidir, né, no valor que está sendo, ela vai entrar no valor, quem pagou a conta entra isso, mas isso entra dentro do valor total, né? Então quem paga é a empresa que importa, então é a empresa lá dos Estados Unidos que está importando, é ela que vai recolher para o governo dos Estados Unidos, né? Em alguns casos é até debitada automaticamente na conta do importador. Mas ela vai colocar no cálculo a negociação do preço com o vendedor. Então, diminui a competitividade do nosso produto porque ele fica mais caro ao entrar lá. Esse é o grande ponto também. Porque daí isso aí vai entrar depois no preço do produto e o importador vai comprar daqui se ainda assim valer a pena para ele. E vai colocar dentro do seu cálculo, né? Mas no caso das cargas que já estão no mar, o que está no mar, que vai chegar depois de agosto lá, a outra dúvida que as pessoas têm, e se o importador disser, agora por esse preço eu não quero, eu devolvo, ou ele vai ter que, nessas que já estão em andamento, ele vai ter que aceitar, porque deve ter no contrato uma cláusula também que multa por devolução. Aí precisa olhar sempre cada contrato, né? Mas por via de regra esse produto vai chegar lá
e vai acabar tendo esse custo maior. E aí diminuindo compras futuras ou terminando com compras futuras em função desse novo valor, né? Por isso que tem que ser analisado caso a caso, além de esperar para ver qual vai ser a tarifa final que vai ser aplicada. Esse ponto que a Rosane comentou, né, de ver qual o custo qual a multa, qual o encargo por rompimento, um eventual rompimento de contrato, qual a capacidade de pagamento lá do comprador. Cada caso vai ter que verificar se vai ter cancelamento ou não, ou se após a suspensão de agora será retomado o envio da carga, né, presidente? Exatamente. Por isso a importância da análise dos contratos e essa discussão em cada um dos negócios, né, para poder garantir esse equilíbrio, né, desses contratos. Presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, muito obrigado, um bom dia de trabalho. Obrigado, bom dia a todos.